Você sabia que a maneira como você organiza a sua loja pode influenciar diretamente nas suas vendas? Pois é, pequenos detalhes na disposição dos produtos, na decoração e até na circulação dos clientes podem fazer toda a diferença no seu faturamento. Eu sou Daniel Sakamoto e no episódio de hoje vamos descobrir como a organização da sua loja pode influenciar nas vendas e fazer o seu negócio crescer ainda mais. A gente vai abordar diversas estratégias e dicas práticas para que você possa aplicar no seu negócio e potencializar os seus resultados. Esse assunto te interessa? Então se prepare aí, pois o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 142. Como a organização da sua loja pode aumentar as vendas. Bom, e o nosso convidado de hoje é Ângelo Vieira, diretor de comunicação da Farmarcas, uma empresa que é o quarto maior agrupamento do varejo farmacêutico nacional. Olá, Ângelo, seja muito bem-vindo ao Varejo SA Podcast, tudo bem? Tudo bem, Daniel? Boa tarde. É um prazer falar com vocês aqui. Agradeço muito o convite. Estou muito honrado com o convite de vocês. Espero poder contribuir. Ah, que legal. A gente que agradece, uma honra falar com você. E para começar esse bate-papo nosso, queria que você se apresentasse, contasse um pouco da sua trajetória até você assumir aí o cargo de diretor de comunicação da Farmarcas e fala um pouco da Farmarcas também, como é que vocês trabalham aí? Bom, meu nome é Ângelo Vieira, eu tenho 53 anos, sou administrador de formação. Comecei a minha carreira trabalhando na área de publicidade, fui sócio de uma agência de publicidade em Piracicaba, no interior de São Paulo. Lá conheci o Edson Tamassia, que hoje preside e dirige a nossa organização aqui, Farmarcas, e lá na Ozônio, né, na agência de comunicação, nós nos especializamos em atender agrupamentos, redes de farmácias, né? E isso acabou se desenvolvendo no ramo associativista. Nosso modelo de negócios é o modelo associativista, é aquele modelo onde os empresários independentes do varejo farmacêutico se unem em associação e, por meio dessa associação, ganham um poder de competitividade muito maior em vários segmentos do negócio, né? Então, as compras em volumes maiores permitem melhores negociações, a layoutização das farmácias, eles adquirem uma marca comercial que podem usufruir em nível nacional. E hoje, essa organização que eu acabei me tornando diretor, que aqui é a Farmarcas, ela nasceu há cerca de 12 anos, nasceu em 2012, hoje, 2024, nós já somos quase 1.700 farmácias em 26 estados brasileiros, com faturamento de cerca de 8 bilhões de reais anuais. Então, é um pouco da minha jornada aí, como eu disse, formação em administração, mas com muita expertise na área de comunicação e marketing. Ah, legal, legal. Acho muito bacana ouvir você falar do associativismo. A gente aqui, né, obviamente acredita muito nisso, trabalhamos com isso no dia a dia e a gente sabe o poder da força do coletivo. No caso de Correto. farmácias, isso é mais realidade do que nunca, né? Sem dúvida. O Edson, o nosso presidente, Edson Tamassi, como eu citei, ele conheceu o associativismo por volta do ano de 1994, 95, mais ou menos, que foi logo depois da introdução do Plano Real no Brasil, onde houve aquele choque econômico que derrubou a inflação. E neste cenário novo, os empresários que viviam muito acostumados ali com o cenário inflacionário, com aquele overnight, né, que existia de aplicação financeira diária, justamente porque a inflação corroía o poder de compra das pessoas, os empresários eles tinham uma visão de administração que já não correspondia à necessidade que o mercado exigia num cenário sem inflação. Então, por iniciativa do Sebrae, no primeiro momento, começou a se desenvolver então esse pensamento associativista, que vem lá das redes de negócios alemãs e de outros exemplos aí mundo afora, e no segmento farmacêutico ele se consolidou muito fortemente. Então o Edson conheceu esse modelo no ano de 96, 94, lá como eu falei, e desde então, né, ele se tornou um embaixador do associativismo no Brasil. No ano 2000, criou a FEBRAFAR, que é a Federação Brasileira das Redes Associativistas de Farmácias, que hoje corresponde por cerca de 15% do mercado farmacêutico brasileiro. E logo em seguida, alguns anos depois, então surgiu a iniciativa que é hoje a Farmarcas, que é um escritório administrativo de redes. A FEBRAFAR é uma federação que congrega várias redes e a Farmarcas é um escritório administrativo que faz a administração efetiva de cerca de 1.700 dessas farmácias que pertencem à FEBRAFAR. Então, realmente é um modelo de negócio muito poderoso
e o modelo que a Farmacas implantou, muito profissionalizado, a gente hoje tem cerca de 300 funcionários, nós estamos muito bem instalados aqui no edifício na Avenida Paulista, onde nós conseguimos daqui oferecer para o empresário em qualquer lugar do Brasil todo o recurso, estratégia, acompanhamento, consultoria que ele precisa para competir em nível de igualdade com qualquer outra rede de farmácias em qualquer lugar do Brasil. Ah, que legal. Muito interessante isso. Parabéns aí pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. E você falou muito que vocês ficam de olho aí em questão de estratégia, de maneira geral, para o segmento farmacêutico, mas hoje o nosso bate-papo é mais focado na questão de organização de loja. Como que vocês entendem esse tema, organização de loja? Qual que é a prioridade e a importância que ele tem numa operação, seja individual ou seja de rede, como essas que vocês administram e acompanham aí? Daniel, a organização é fundamental para o bom desempenho de um varejo, né? É evidente que uma farmácia, ou um varejo em geral, o nosso ramo é muito mais o segmento farmacêutico, mas isso vale para qualquer segmento de negócio. Um ambiente confortável, um ambiente bem iluminado, um ambiente limpo, um ambiente onde o cliente consegue visualmente identificar as seções dos produtos, das áreas que ele está procurando e que ele consegue com facilidade encontrar os produtos que ele procura, verificar a precificação e, se necessário, contar com o apoio de algum colaborador ali para tirar uma ou outra dúvida é fundamental para um negócio, para que o negócio seja bem sucedido. Aqui na Farmacas nós temos uma área de padronização que funciona dentro do nosso departamento de marketing, mas nós temos também outras áreas, como a área de precificação e a área de estratégia de negócios, que nos ajuda e também, claro, a parte de pesquisa de campo mesmo que nós fazemos, visitamos concorrentes, participamos de eventos, conversamos com pessoas do segmento para que a gente possa estar todo o tempo atualizados e introduzindo no nosso modelo de negócios melhorias que facilitem essa navegação no ambiente das nossas farmácias. Vocês têm tipo um manual aí para que o dono do estabelecimento ele siga algumas questões que são fundamentais. Como é que funciona isso? Existe um padrão que vocês recomendam com base em boas práticas, estudo e estratégias? Exatamente. A Farmacas ela é uma central administrativa de 12 redes de farmácias distintas. Todas elas recebem uma marca comercial, e aí as diferenças estão basicamente em regionalidades, etc. Mas todas essas bandeiras, elas possuem guias de comunicação, manuais de marca, que também consideram padrões de exibição de produtos, de caracterização de layout de loja, padrões internos e externos de comunicação, que esse nosso associado recebe, mas que ele implanta, executa com o apoio da nossa equipe. Então nós temos um trabalho, ele recebe essa orientação, mas ele também recebe um acompanhamento para que a gente possa ter a garantia de que aquela informação, aquele padrão que ele precisa seguir, ele esteja de fato sendo implantado. Evidentemente que como empresário independente, muitas vezes o cara é farmacêutico, ele não é do ramo da comunicação, ele precisa de orientação para ter uma aplicação efetiva desses padrões. Mas eu sei que a sua audiência, a audiência aqui do programa, ela é muito mais ampla. Então, assim, é possível, mesmo para um empresário independente que não tem a retaguarda de uma empresa como a Farmacas dando suporte, que ele possa se capacitar com dicas simples e orientações muito básicas que facilitam, que melhoram o aspecto do ambiente de negócios, né, onde ele atua, para que o consumidor desse empreendimento possa ser mais bem atendido e possa se sentir mais à vontade, né, nesses ambientes para fazer suas compras de uma maneira mais efetiva. Pensando justamente nisso, para esse público nosso que nos ouve, que tem farmacêuticos também, mas tem varejista de maneira geral. Quando a gente fala de organização de loja, quais que são os elementos aí principais que o empresário, o empreendedor, ele tem que ficar atento? Você falou um pouco de iluminação, um pouco de distribuição de produtos. O que você considera aí que é o essencial para a pessoa ficar atenta, independentemente ali do ramo que ele trabalha? Daniel, existe uma série de pontos que são básicos, né? Assim, por exemplo, eu citei a questão da iluminação. A iluminação é algo que dá ao ambiente uma condição daquele consumidor ter a plena visibilidade daquele local e poder enxergar, olhar os produtos que estão à sua disposição. É muito comum, e eu frequento varejos em geral, e certamente as pessoas que estão aí nos ouvindo também, de chegar numa loja e a loja simplesmente está com a luz apagada.
E parece básico, parece óbvio, mas a gente tem que dizer. As luzes precisam estar acesas, né? Muitas vezes elas estão lá e elas só estão apagadas. Então, são coisas desse tipo que muitas vezes o empresário, por uma economia que parece uma coisa que pode causar um resultado positivo no final, mas que no entendimento geral é que você simplesmente é uma economia que não se justifica, né? Então, você não economiza energia, você prejudica a experiência de compra do seu cliente. A questão da limpeza é outra. Você ter um processo, pessoas responsáveis por cuidar da limpeza do seu empreendimento, dos produtos, da organização mesmo ali visual, do posicionamento e tudo mais, também me parece algo muito elementar. Você ter mobiliário adequado para expor os produtos que você comercializa também é uma recomendação que eu diria que é fundamental. E também a escolha, a assertividade do mix de produtos, né? Você ter produtos o suficiente para expor nos mobiliários que você tem. Porque senão você vê aquelas lojas em geral que estão com espaços vazios na prateleira, você não tem uma quantidade adequada de produtos ali em exposição, você não aproveita as áreas quentes que a gente chama, né? Os pontos importantes ali de exposição de produtos, onde o cliente naturalmente vai passar e vai se interessar por algum item que está exposto ali. A parte da precificação também, você ter sinalização de preços ali corretamente aplicadas, com destaque para suas ofertas, no material de publicidade que você possa utilizar. Então, como eu disse, ainda que o empresário não participe de um agrupamento que possa dar determinados recursos adicionais, ele precisa prestar atenção nesses detalhes que são fundamentais para que a experiência de compra seja positiva. Eu acho que você falou essencialmente aí realmente dos principais elementos. Quem está nos ouvindo, se realmente tiver interesse em melhorar a organização da sua loja, tem muita fonte hoje na internet, né, para você pesquisar especificamente, inclusive no seu segmento. A gente está aqui falando com um especialista na área de farmácia, porque a gente acredita que dá para replicar muita coisa das estratégias das farmácias em vários varejos, mas às vezes um varejo alimentar, um varejo de roupa, existem algumas especificidades que você que está nos ouvindo, entendendo a relevância e a importância desse tema, vai efetivamente poder aplicar no seu negócio. Uma questão que eu gostaria de ver com você é assim: vocês conseguem medir o resultado e o impacto de uma boa organização de loja? Vocês conseguem fazer aquele assim, antes e depois? Vocês têm essa estratégia de aferição de resultados a partir da organização da loja? Temos sim, Daniel. É interessante porque, como um modelo associativista, nós não só abrimos novas farmácias, né, farmácias que não existiam e que são inauguradas do zero e começam a funcionar no nosso modelo, mas nós também fazemos muita conversão de farmácias. É aquela farmácia que a pessoa já possui há alguns anos e que passa a fazer parte de uma rede que é aqui pertencente a farmácias. Então, quando isso acontece, a loja é completamente renovada do ponto de vista do aspecto visual interno e externo e da reorganização interna realmente do mobiliário, da lista, do mix de produtos, da implantação das técnicas de comunicação, uso de trade marketing, né, que são aquelas, como eu disse um pouco tempo atrás, das zonas quentes para exposição de produtos em pontos adicionais. Então, a nossa média aqui, nós temos inclusive um objetivo que nós perseguimos, é de que no terceiro mês de renovação da farmácia, a partir do momento que ela passa a fazer parte do nosso grupo, ela pelo menos dobre de faturamento. E a gente consegue fazer isso considerando esse conjunto de iniciativas, né? Evidentemente que isso exige do empresário um investimento financeiro, porque ele tem que investir na renovação do layout, ele tem que, muitas vezes, trocar o piso do estabelecimento, instalar uma iluminação diferente, mas o resultado é muito efetivo e a gente consegue aferir com muita precisão resultados muito positivos sempre. Ah, que legal. Eu acho que é realmente... E um ponto só que eu queria adicionar, Daniel, um pouco relacionado à informação que você colocou anteriormente sobre materiais que estão disponíveis. As indústrias, de modo geral, eu falo com propriedade do segmento farmacêutico, mas eu sei que no canal alimentar também, e eu tenho clareza que às vezes no canal vestuário também isso também esteja disponível. As indústrias têm muito material a fornecer aos empresários. Eles têm condição de dar suporte para os empresários em termos de exposição de produtos, em termos de gerenciamento de categorias de produtos, que são também técnicas muito importantes para que o varejo realmente performe num nível superior.
E a gente tem visto hoje em dia uma discussão muito recorrente no varejo nacional e mundial, que é a questão de estratégias para esse novo momento do varejo. Mas uma coisa que tem sempre grandes especialistas falado é assim: antes de você querer entrar numa inovação, numa tendência, em alguma coisa mais de vanguarda, para pensar se você está fazendo o básico bem feito. Muitas vezes, especialmente falando de pequenos e médios varejistas aqui do Brasil, a nossa visão é de que o básico não está sendo feito. E às vezes o básico vem com a limpeza da loja, uma boa distribuição dos produtos, a organização ali do fluxo e da experiência do consumidor. No caso de farmácia, você entende isso também, que às vezes o básico ainda não está sendo bem feito e as pessoas já estão olhando lá para frente e às vezes não estão cuidando do dever de casa? Entendo e concordo perfeitamente. Essa é uma realidade muito próxima da gente aqui, principalmente como eu falei, quando a gente recebe um novo empresário que vem de um trabalho individual, um trabalho que não é relacionado a um agrupamento. Então, a gente percebe de fato que tem muita coisa elementar, como eu acabei de citar um exemplo há poucos minutos atrás sobre a questão da iluminação, por exemplo, que Uhum. a pessoa pode parecer que está fazendo uma economia porque está com a luz apagada, quando de fato isso não contribui em nada, não gera economia e, muito pior, prejudica a percepção que os clientes têm daquele estabelecimento comercial. Então, evidentemente que você está introduzindo tecnologia no negócio, ferramentas e novidades é muito importante também. Mas se você não estiver fazendo o básico, horário de funcionamento, por exemplo, você ter a noção clara de qual é o horário de funcionamento ideal do seu negócio já é um fator que gera uma percepção positiva ou negativa do seu cliente. Se você está num bairro, por exemplo, e o seu negócio é um negócio que é característico de um negócio de bairro, mas você funciona num horário que não condiz com a realidade do trânsito das pessoas que circulam naquela região, certamente você está desenquadrado de uma experiência de consumo positiva, né? Então, para você ver como, às vezes, é algo que está fora do ambiente de loja, mas impacta diretamente na percepção que o consumidor tem daquele negócio, né? Impacta completamente, questão de horário, sem dúvida alguma. Agora, passando para o ponto seguinte, uma vez que o lojista ele considera que o básico está bem feito, vamos olhar agora um pouco mais o que tem pela frente aí, quais são as novidades e tendências nesse assunto. Muito se falou nesse ano na NRF lá em Nova York, que é a maior feira de varejo mundial, sobre o retail media, que é aquela questão de você aproveitar o seu ponto, aproveitar o seu estabelecimento para vender espaços publicitários, uma outra maneira de você ter receita e que certamente dá bons resultados ali para o fabricante, para a indústria. Como é que vocês entendem isso? O que vocês têm feito sobre isso? Qual é a visão do retail media aí para farmácias? Daniel, eu estive, inclusive, na NRF esse ano e participei das discussões lá, visitei os estandes dos expositores e tudo mais, e você tem razão, o retail foi um dos principais temas, juntamente com a inteligência artificial lá da NRF deste ano. Nós entendemos que essa sim é uma tendência. Aqui na Farmacas, nós temos, dentro do ambiente das nossas lojas, por exemplo, um exemplo que eu posso dar, é uma rádio interna, uma rádio própria, uma emissora de rádio a partir de um sistema que nós contratamos e que está disponível para todas as nossas lojas. Então, é uma ambientação sonora com a característica de cada rede, com chamadas comerciais que distinguem aquela rede e é onde nós também podemos usar como uma ferramenta de negociação comercial dos parceiros que queiram usar este recurso sonoro para oferecer publicidade dirigida aos clientes que estão circulando dentro do ambiente das nossas farmácias. Nós também temos painéis de telas, né, de computador, são monitores, na verdade, que ficam virados para o consumidor no momento em que ele está interagindo com o caixa da drogaria, e que também ficam exibindo ali mensagens comerciais relacionadas a ofertas, produtos que estão em promoção ali no ambiente das nossas lojas. E nós temos também, eu acredito que esse seja um dos fatores bem importantes aqui, um diferencial muito importante que a Farmacas oferece aqui para os nossos associados, que é um sistema muito evoluído de trade marketing, que é aquela exposição de produtos negociada, aqueles espaços comerciais, espaços de exposição de produtos que são disponibilizados para as indústrias poderem explorar essa exibição de produtos em ponto extra. A gente trabalha isso de uma maneira muito profissionalizada a partir de um software que foi desenvolvido pelo nosso time de inovação e também
garantimos ao nosso associado que ele só trabalha, só recebe, né, orientação para exposição nesses pontos adicionais de produtos efetivamente que ele já trabalha, que já tem uma boa demanda, que são produtos conhecidos dos consumidores, para que ele não tenha que fazer investimentos em produtos que eventualmente são lançamentos, que não estão consolidados ainda ou que não sejam produtos de boa aceitação do público. Então são realmente novas tendências aí, iniciativas que a Farmarcas tenta acompanhar. Nós, claro, temos empresários no nosso grupo de diversos patamares. Nós temos farmácias que comercializam cerca de 100, 150 mil reais por mês, assim como nós temos farmácias que faturam acima de 4 milhões, 5 milhões de reais. Então, a gente tem clareza de que nem todas as nossas entregas são para todos os nossos empresários, mas eles têm à sua disposição isso e, se quiserem usufruir desses benefícios, podem aproveitar as tecnologias e ferramentas que nós temos disponíveis aqui e o nosso suporte para a implantação, que é bastante importante. Ah, sem dúvida. Essa reflexão que você fez aí sobre os diferentes portes e a realidade do que é aplicável para um ou para outro tem muito a ver com a maneira como a gente trata o varejo hoje em dia aqui. A gente sabe que quando a gente fala de varejo, a gente tem grandes operações de varejo e operações menores, operações pequenas, familiares. Mas o que a gente tem visto é que cada dia está mais acessível novas tecnologias e estratégias mais sofisticadas para micro e pequeno lojista. Se em algum momento a tecnologia ela tinha ali uma barreira de custo muito alto, ou a adoção de algumas estratégias, especialmente digitais, eram muito específicas para o grande varejo, hoje a gente vê que micro e pequeno empresário consegue sim, em alguma medida, ter acesso à tecnologia e usar de estratégias sofisticadas no seu negócio. Como é que você enxerga essa questão do avanço da tecnologia e da acessibilidade até mesmo para pequenos negócios? Eu vejo com bastante, de uma forma muito positiva e entendo realmente que com desejo de evoluir e com disciplina na implantação, qualquer empresário é capaz de melhorar o seu negócio muito rapidamente, inclusive. O que é muito constante, presente aqui no nosso modelo, Daniel, é justamente a visão que o empresário precisa ter de que, mesmo sendo proprietário de um negócio de pequeno porte, ele precisa pensar como um empresário. Porque muitas vezes o negócio começa pequeno, o empresário ele vai se responsabilizando por uma série de tarefas que são necessárias para que aquele negócio aconteça. Ele compra, ele está no balcão atendendo, ele que faz os pagamentos financeiros, ele precisa, enfim, cuidar de uma série de tarefas e ele acaba não tendo tempo de planejar as estratégias. Ou muitas vezes não tem pessoas o suficiente na organização, na empresa, para ajudá-lo nessa missão que não é simples. Então, a minha recomendação é que eles realmente, a mudança tem que ser, ao invés de entender do negócio, ele precisa entender de negócio. E entendendo de negócio, ele precisa entender de pessoas, ele precisa ter estrutura e ele precisa consolidar processos, né? Na medida que ele consegue estabelecer esses 3 pilares, a empresa flui de uma maneira melhor e aí sim ele vai ter tempo, vai ter condição de reservar um tempo na agenda dele para olhar para essas tecnologias, porque elas demandam esforço financeiro, mas também esforço de tempo para serem implantadas. Elas precisam se consolidar com o tempo, né, para que comecem a surgir, a surtir efeito. Então, precisa ter disciplina, precisa ter um recurso financeiro que ele precisa reservar para isso, mas muito mais do que isso, precisa ter estrutura realmente humana para poder operacionalizar. Mas, sem dúvida nenhuma, que existem muitas ferramentas disponíveis, que os preços não são tão elevados e que estão à disposição aí dos empresários, certamente. A gente tem visto isso com bastante frequência no dia a dia. Aquelas ferramentas básicas de gestão, que antigamente eram complicadas, hoje estão mais fáceis, acessíveis. Bom, a gente estava falando aqui sobre essa questão da dor do crescimento do empresário, que conforme o negócio dele vai crescendo, ele precisa assumir novos papéis, uma nova função. Ele não pode querer acumular tudo, ele precisa profissionalizar. E eu acho que esse é um papel importante aí da gente discutir. Em que momento, nesse crescimento da empresa, o empresário, o empreendedor, ele começa a terceirizar algumas fases da gestão e dos processos. Como que vocês entendem isso do ponto de vista da farmácia? A farmácia vai crescendo, o dono deixa de ser o responsável pelas questões mais operacionais do dia a dia e começa a terceirizar isso para a equipe, não é? Isso é fundamental.
É fundamental, mas para poder terceirizar para a equipe, ele precisa ter uma equipe, né? E aí muitas vezes o negócio começa pequeno demais, está muito ali no núcleo familiar, muitas vezes, e não tá, a estrutura humana ainda não está totalmente disponível. A empresa, ela passa por uma série de fases de desenvolvimento, assim como nós, seres humanos também, né? Temos fases distintas aqui de evolução e cada etapa exige uma atenção específica. Então, quando a empresa começa, ela está muito embrionária ainda, é evidente que estamos falando de pequenos negócios, né? Não estamos falando da abertura de um grande empreendimento. Ela, como eu falei, o empresário tem pouco recurso, muitas vezes pouco recurso financeiro, pouco recurso humano e nenhum processo. Na medida em que os negócios começam a evoluir, vai demandando mais recurso financeiro, porque à medida que você vende mais, você precisa comprar mais, teoricamente você tem que ter mais dinheiro, né, necessariamente, e também os processos vão sendo necessários. Você precisa documentar os processos para que eles possam ser replicáveis. Porque no começo está tudo na cabeça do dono, ele sabe como faz, ele sabe aonde está guardado, ele sabe tudo porque está guardado na cabeça dele. Se você vai colocando pessoas nessa estrutura, você precisa ter processos documentados para que essas pessoas possam saber fazer aquele processo de forma recorrente e padronizada. E isso é essencial para que o negócio realmente prospere. E aí depois tem as outras etapas mais avançadas e que permitem que a loja, o empreendimento se desenvolva de uma maneira mais adequada, mas sem dúvida nenhuma que ter essa clareza de que as pessoas são importantes e os processos são necessários, a estrutura depois precisa ser adequada para ir trazendo as condições desse negócio continuar prosperando. Bom, muito bom. Agora, voltando ao tema da organização da loja. Vocês atuam praticamente no Brasil inteiro, vocês têm realidades de porte, localização bem diversificadas. Como que a questão da organização da loja varia de acordo com a regionalidade? Como é que vocês enxergam isso? Assim, é importante ter um padrão, mas ao mesmo tempo é importante ter uma flexibilidade de regionalismo? Sim, principalmente na parte de mix de produtos. A gente, como você mesmo disse, temos operações em 26 estados do Brasil, né? A gente só não opera, não opera com efetividade no Rio Grande do Sul. Então, até por uma característica específica aqui da condição política interna, de política de negócio da nossa companhia, mas nos outros estados a gente atua com bastante intensidade. E os layouts, digamos, layouts de loja, layoutização de mobiliário, disponibilidade, disposição desses itens no ambiente da loja, ela segue padrões. Os mobiliários são padronizados, as posições elas são pré-mapeadas, porque cada ponto comercial também tem uma característica, né? Nós trabalhamos com imóveis de diversos formatos, tamanhos e características, então a gente precisa realmente adequar a implantação do mobiliário considerando as restrições que cada imóvel contém, mas a principal distinção está na questão do mix de produto realmente, porque aí regionalmente você tem características que precisam ser consideradas de itens, produtos, padrões de consumo de produtos que precisam ser considerados. Então, nesse sentido, a gente tem um trabalho bem consistente de acesso à informação. Por atuarmos no segmento farmacêutico, nós temos auditorias muito consolidadas que nos dão informações muito precisas sobre demandas de produtos, então isso facilita o nosso trabalho de determinação do planograma ideal para cada localidade específica, e nós temos também aqui na Farmacas acesso a uma plataforma de geolocalização que também nos dá muita informação relacionada à característica da região onde aquela farmácia está instalada. Quem são os principais concorrentes que estão ali naquela região, numa zona que a gente pode determinar de 300, 500 metros? Quais são os outros polos de geração de consumo que existem ali? Óticas, lotéricas, supermercados, etc., postos de gasolina, coisas que podem estar gerando fluxo de pessoas naquela região, bancos, etc. E a gente tem também informações de demografia, característica da população, se é uma população mais com esse
conjunto de informações, a gente consegue determinar um mix mais adequado e acompanhar isso recorrentemente com cada empresário para que esse ciclo se mantenha, né? Quando surgir um lançamento de um novo produto, ele possa ter essa informação e poder adequar também. Então, eu diria que no nosso segmento, a característica regional ela está mais ligada à parte de mix de produto. Muito bom, muito bom. Bom, para você que está nos ouvindo, o Ângelo trouxe agora um conceito que eu considero que é hoje fundamental para o varejo, para qualquer empreendedor que quer ter sucesso no varejo, que é saber trabalhar com dados. Não dá mais para pensar num varejo de sucesso, promissor, com desempenho realmente positivo, se você não levar em consideração isso tudo que o Ângelo falou. Mesmo você sendo pequeno, você tem que estar de olho nos dados, dado do seu cliente, dado da sua região, características de compra, analisar ali qual produto está saindo mais, a questão de sazonalidade, tendências. Não dá para você deixar de avaliar isso e ter isso como uma cultura do seu negócio. Certamente a Farmarcas ela trabalha para que exista uma cultura de gestão de dados dentro de cada uma das suas unidades. Isso torna a experiência para o consumidor muito mais personalizada e é possível que o seu estabelecimento consiga responder a uma demanda que está ali registrada. Como que vocês têm aí esse processo de aculturamento para o farmacêutico, para o gestor, olhar para os dados dessa maneira tão assertiva como você passou aí, Ângelo? É difícil? Sim, Daniel, é bastante difícil. Como eu disse, o empresário ele tem formações distintas, ele tem preferências distintas, ele muitas vezes ele prefere estar no balcão atendendo o cliente, ele é mais familiar com a questão comercial, ele gosta de atender fornecedores, ele está mais na parte do relacionamento, mas se ele não fizer, ele precisa ter na estrutura dele pessoas que façam esta análise, né? Tem um domínio, tem uma condição de fazer análise de dados de forma assertiva e ter principalmente estruturas de dados, né? Fontes de dados confiáveis que ele possa utilizar, e isso, claro, de acordo com o tamanho da organização, você tem mais informação, mais acesso, e uma organização de menor porte pode começar mais timidamente, mas necessariamente analisar, começamos pelo financeiro, por exemplo, né? Você ter uma visão clara de fluxo de caixa é algo fundamental e a gente sabe que não é a realidade do pequeno varejo no Brasil que o empresário tenha um fluxo de caixa organizado, porque exige disciplina, exige constância ali no registro das informações, você tem que ter processos que abasteçam o departamento financeiro de dados confiáveis para que você possa fazer uma projeção financeira confiável também. Então, isso tudo requer organização, planejamento, processos bem estabelecidos e disciplina na execução, e a gente sabe que muitas vezes o empresário não tem essa característica, né? Então, você tem toda a razão, não é fácil, mas é um caminho a ser percorrido e acredito eu de verdade que qualquer empresário com disciplina e com interesse de fazer é capaz de buscar na internet informações, conversar com um amigo empresário que já está num estágio de desenvolvimento mais avançado, procurar o apoio do Sebrae ou das câmaras de dirigentes lojistas da sua região, que certamente vão ter condição de ajudá-los em identificar oportunidades, né, ou fornecer muitas vezes até informações que possam ajudar esse empresário a ter um desempenho melhor a partir das informações e das leituras que ele possa fazer. Como eu citei aqui na Farmarcas, nós temos muitas fontes, porque nós atuamos num mercado que é muito auditado, né? Então cada caixinha de remédio no Brasil, ela sai com um marcador de lote, de data de validade, e esse indicativo ele permite que as auditorias consigam rastrear perfeitamente o caminho desse produto em qualquer lugar do Brasil, do momento em que ele saiu da máquina na indústria farmacêutica até o momento em que ele foi dispensado em qualquer drogaria do Brasil. Isso gera um volume de informações muito grande, isso nos facilita nesse sentido. Facilita principalmente no acesso à informação, mas não significa que todos os nossos empresários estão familiarizados com a análise, né? Por isso que nós temos essa retaguarda aqui no nosso escritório que ajuda a traduzir essas informações em informações mais práticas, né? Em planos de ação que a gente consegue depois ajudar o empresário a colocar em prática. Mas sem dúvida que é fundamental que exista uma cultura de gestão por dados, né? Porque senão o empresário fica na percepção de que ele tem o controle, quando na verdade se você não controla a partir dos dados, é só realmente uma percepção que não vai trazer um resultado efetivo. Exatamente, concordamos plenamente nisso.
Aqui a gente tem falado que, especialmente pós-pandemia, a gente está vivendo um momento muito diferente do varejo mundial e nacional. Houve aí um impacto de digitalização, houve uma mudança no consumidor que está aí com novos hábitos, novas prioridades, novos valores. Então a gente tem entendido esse momento pós-pandemia como um novo momento do varejo. Você bem disse que vocês costumam fazer muito benchmarking entre aí a área farmacêutica em geral, mas certamente, você falou que foi também para a NRF, vocês fazem benchmarking em termos de varejo como um todo, né? Buscando aí tendências e inovações, às vezes, de outros segmentos que vocês podem levar para o segmento de vocês. Queria que você me dissesse aí, da sua opinião, qual que é o principal desafio do varejo atual aqui no Brasil? O que você vê aí que é fundamental para alguém que trabalha no varejo, um lojista, empreendedor, ele tem que ficar atento, ele não pode deixar de levar em consideração qual que, na sua opinião, é o maior desafio e quais são os caminhos aí que você aponta para quem está vivenciando esse desafio? Daniel, acredito. Uma pergunta um pouco difícil, mas eu vou tentar trazer uma visão aqui que é bastante presente também no nosso negócio. Hoje, o Brasil, o mundo, né, convive com uma realidade nova, que é o fato de nós termos 6 gerações convivendo simultaneamente. Nós temos a geração Y, a geração Z, a geração Alpha, os baby boomers, etc. Então, é muito desafiador para um varejo hoje em dia conseguir atender e conciliar os interesses, os anseios dos consumidores de cada uma dessas gerações. Para você atender bem um cliente como eu, de mais de 50 anos, você vai ter que entender com mais clareza as características desse cliente. Ele talvez seja menos digitalizado, ele prefere um atendimento mais presencial, humanizado. Enfim, se você vai atender um cliente mais jovem, na casa aí de 18, 25 anos, certamente você vai ter que oferecer para esse cliente uma agilidade maior, vai ter que fazer uma oferta de um produto mais digitalizado, ou de um atendimento, uma experiência mais digitalizada. Então, eu não tenho, assim, acho que essa não é a única resposta, mas eu diria que nos grandes desafios dos varejistas hoje é conseguir conciliar entender esses múltiplos aspectos que caracterizam cada um desses grupos de consumidores e ser capaz de adequar o seu negócio para conseguir cumprir com certa assertividade os anseios de cada um desses grupos. Então, também em termos de mix, em termos de comunicação, em termos de digitalização, isso é muito importante, porque cada um tem uma característica, cada um tem uma preferência, e está todo mundo tentando entender, desde das grandes cadeias até os menores, como fazer isso de maneira mais assertiva, usando tecnologia, usando inteligência artificial, usando benchmarking, como nós dissemos aqui, de outros segmentos. Então, você mesmo citou, né, sistemas, plataformas que hoje também permitem uma melhoria grande no entendimento dessas informações por meio dos dados. Então, eu acho que é um resumo de um pouco de tudo que nós falamos, mas o desafio, a meu ver, é conseguir conversar na individualidade com consumidores que têm idades e preferências tão diferentes. Acho que você foi bem na mosca, viu? Porque diante de tantos desafios que o varejo tem hoje em dia, certamente esse, se não for o principal, é um dos principais, viu, Ângelo? Porque é uma característica da longevidade da sociedade. A cada dia, os jovens mais novinhos estão entrando no mercado consumidor. E conviver todo mundo nisso aí é um desafio que eu acho que todo mundo precisa ficar de olho, porque realmente não é fácil, mas é justamente quem tem essa percepção e conseguir trazer algumas respostas é que vai conseguir se diferenciar. Sem dúvida alguma, o lojista, ou a marca, ou a indústria que tiver isso claro, vai conseguir endereçando ali algumas soluções e realmente vai fazer a diferença. E falando agora em tendências, o que vem pela frente, no caso de organização de loja, a gente tem visto muita mudança? Tem tendências que vocês estão já de olho e buscando adaptar para a realidade? Ou, no caso de organização de loja, não muda tanto as estratégias e as tendências? Não, muda sim. A gente viu mesmo lá na própria NRF, né, uma série de empresas oferecendo
novos mobiliários, novas formas de oferecer produtos internamente mesmo dentro do varejo, né? Você está dentro da loja, mas está de alguma forma interagindo com um totem ou interagindo com um holograma que está ali apresentando para você uma característica de um item, de um produto. Eu me lembro de ter visto lá na NRF uma experiência que inclusive é do Pão de Açúcar aqui no Brasil, de um sommelier digital. Então, é uma experiência bastante interessante, onde era uma inteligência artificial com muita informação sobre vinhos de todas as regiões do mundo, de todas as uvas possíveis e as combinações mais improváveis ali de vinhos com gastronomia, e para auxiliar o consumidor que não é familiarizado com a bebida, né, quando não tem o hábito de consumir vinho, mas que ele possa receber de um avatar, digamos assim, de um personagem virtual, municiado de informações que são da inteligência artificial, dicas de como comprar o melhor vinho, de como harmonizar com determinada comida. Então, eu acho que sim, são coisas que muitas vezes parecem fantasia ou que estão distantes da nossa realidade, mas a gente já começa a ver nos pontos de venda de maior porte no primeiro momento, e depois vão chegar certamente a outras empresas, estas tecnologias mais avançadas chegando, porque elas vão barateando na medida que vão se tornando mais disponíveis, e elas facilitam muito esse acesso, principalmente a esses consumidores mais novos, como nós falamos, né? Você tem essas pessoas que têm mais familiaridade com a tecnologia e expositores mais interativos. Você tem hoje muito a força do compre e retire. Isso é algo em que a gente também atua com bastante intensidade aqui, organizando o nosso associado para que ele compreenda a relevância desse tipo de serviço hoje, né? O consumidor está ali bastante ativo nos aplicativos, então a gente também tem um aplicativo que as nossas farmácias possuem, e a pessoa pode comprar e receber em casa, ou pode comprar e passar para retirar na farmácia também. Então, acho que são todas essas tendências que nós estamos procurando implantar. Temos que ter foco, né, Daniel? Eu acho que também a gente vai falando aqui de tudo que está disponível, de tudo aquilo que existe, mas os empresários, eles precisam estabelecer um foco muito bem dentro daquilo que vai fazer maior diferença no resultado esperado, e trabalhar com insistência para cumprir a implantação até o final. Porque é muito comum também as pessoas irem perdendo o foco na medida em que a implantação de determinado projeto não está tão consolidada. Então, precisa ter foco, implantar até o final, inserir recursos de mensuração para saber a efetividade. Você me perguntou anteriormente se a gente tem métodos de aferir resultado das nossas layouts. Então, é importante que tudo que o empresário implantar, ele pense, sempre lembre de colocar também indicadores de desempenho, indicadores que vão apoiar a medição da implantação daquela nova ferramenta, daquele novo processo, para que ele possa saber se aquilo foi efetivo ou não, se realmente trouxe resultado ou não. Senão, nem saber se deu certo ou não, ele não consegue se não tiver um método efetivo de indicadores que tragam essas informações. Então, de uma maneira geral, precisa estar atento a essas novas tecnologias, mas também não dá para sair fazendo tudo. Precisa ter muita clareza daquilo que faz mais sentido para cada negócio e implantar com disciplina até o final para poder colher os melhores resultados. Muito bom, muito bom. Acho que teve muito insight, muita reflexão aí nessas análises que o Ângelo trouxe para a gente. Questão de você ter ali um processo de aferição de dados e de resultados, você ter ali persistência na adoção das estratégias, que muitas vezes não tem resultado imediato, mas precisa de um tempo de amadurecimento. Voltamos àquela questão de primeiro fazer o básico bem feito, antes de você engajar aí numa nova tendência aí, num investimento. A gente sabe que a combinação de holograma com inteligência artificial é fascinante, muda o jogo, mas não é para todo mundo, não é talvez para agora, cada um tem o seu momento e a sua hora para isso, mas acho que isso tudo fica aí como reflexão para quem está nos ouvindo, que tem ali a sua angústia do dia a dia como empresário, como empreendedor. Acho que veio aí muita reflexão, muito insight positivo para aplicar já no negócio. Ângelo, já encaminhando aqui para a parte final da nossa conversa, eu queria só uma análise sua. Em termos de farmácia, em termos de varejo farmacêutico, o Brasil está muito diferente das grandes referências mundiais, ou esse mercado, o Brasil já está conseguindo acompanhar e a gente não fica devendo, não, para Estados Unidos, Europa e Ásia, por exemplo? Daniel, a gente tem aqui na Farmacas um projeto chamado VTI, que é a nossa Viagem Técnica Internacional, já há alguns anos,
a gente leva uma comitiva dos nossos empresários para conhecer as características do varejo farmacêutico no mundo. E é muito interessante e nos dá muita propriedade para falar sobre isso, porque o varejo não é igual no mundo inteiro, o varejo farmacêutico. Nós, hoje, no Brasil, nos aproximamos um pouco mais do modelo americano, mas também não tanto, porque no modelo americano, até a própria parte de medicamentos, ela fica num cantinho, escondido até dentro das grandes cadeias americanas, que inclusive são poucas, né, e dominam o mercado americano, são 3 ou 4 redes que têm 90%, 80%, 90% do mercado. O Brasil também se caracteriza de forma diferente da Europa, porque no Brasil a farmácia não é parte do sistema de saúde. A farmácia, ela, até o momento em que o consumidor passa por todo o processo de tratamento, digamos assim, desde o momento que ele procura um pronto atendimento, até faz o exame e tudo mais, recebe uma consulta e tem uma receita, a gente costuma dizer que ele é o paciente. A partir do momento em que ele pega a receitinha na mão, ele passa a ser um cliente, porque aí ele vai escolher onde ele vai comprar o remédio, e essa escolha vai depender de tudo aquilo que a gente já foi capaz de colocar na cabeça dele em termos de qualidade, ou seja, se a nossa farmácia ela é mais bem localizada, se ela oferece uma qualidade de serviço superior, se ele tem conveniência de estacionamento, por exemplo, ou se ele tem o preço baixo, o que vai levar aquele consumidor a escolher a nossa farmácia e não a de um concorrente. É diferente da Europa, por exemplo, onde a farmácia costuma ser extensão do sistema de saúde. Então, o consumidor ele é atendido por uma farmácia naquele bairro e ele, depois que passa pelo atendimento médico e recebe uma receita, o sistema já envia para a farmácia qual é a receita que aquele consumidor está recomendado e ele depois só passa lá para retirar na quantidade, na dose especificada pelo médico. Então tem características muito distintas mundo afora. Mas considerando a sua pergunta em relação ao mundo, o Brasil é muito evoluído, o mercado brasileiro farmacêutico é superior a 200 bilhões de reais, então é um mercado muito consolidado, muito consistente, que fatura um volume muito grande de dinheiro e que cada vez mais se estrutura para ser um ambiente de saúde, de prevenção e não um ambiente de tratamento de doentes. Por isso que você vê hoje farmácias muito mais amplas. Existe até uma percepção de que tem mais farmácias, e tem mesmo mais farmácias, mas é porque o processo de expansão das grandes redes ele está concentrado nas principais esquinas, porque também se identificou uma característica que é um desejo do consumidor ter essa comodidade, você poder ter vários concorrentes ali nas mesmas esquinas para poder facilitar essa pesquisa de preço, etc. Então o mercado é muito bom, é composto por concorrentes muito capacitados, muito qualificados e que realmente tem se desenvolvido nesse sentido de oferecer muito mais prevenção e saúde do que necessariamente tratamento de doença. Por isso que você vê uma área muito ampla de dermocosméticos, uma oferta grande dos não medicamentos, do aleitamento, dos produtos de higiene e beleza em geral, e uma extensão muito grande dos itens que não são necessariamente medicamentos. Continua sendo um mercado, um negócio, um comércio que ele é caracterizado pela busca pelo medicamento, mas cada vez mais o não medicamento. No nosso negócio, por exemplo, o não medicamento já responde por cerca de 35% do nosso negócio. Então, é bem característico o mercado brasileiro e a gente tem propriedade para falar porque a gente conhece esses mercados exteriores, estrangeiros, a gente vai lá para visitar e trazer o que é bom, o que é referência, mas nem tudo que a gente vê a gente consegue implantar porque os modelos são bastante distintos. Ah, muito bem, muito bem. Acho que em quase todos os segmentos o varejo brasileiro realmente não deixa a desejar em termos de qualidade aí para os grandes centros mundiais. Bom, Ângelo, concordo com você. Conversa boa, passou rápido. Queria te agradecer muito aqui pelo seu tempo, por compartilhar com a gente um pouco aí das suas impressões, seu conhecimento, sua experiência, tanto no ramo farmacêutico, mas que pode ser aí explorado em todas as áreas do varejo nacional. Queria pedir para você deixar aqui o seu recado final para quem está nos ouvindo e deixo já nosso agradecimento pela sua participação hoje no Varejo SA Podcast. Daniel, eu só tenho a agradecer, fico muito feliz de poder compartilhar a minha experiência, de levar o nome da Farmarcas, né, aos seus ouvintes aí, ao pessoal que acompanha o podcast. Então, estamos à disposição, inclusive, se quiserem conhecer um pouco mais do nosso trabalho, www.farmarcas.com.br. Então, eu só tenho a agradecer e estou à disposição. Se houver uma outra oportunidade aí, é só fazer um contato e a gente agradece demais em nome da Farmarcas.
Muito bem, muito bem. Conversamos hoje com o Ângelo Vieira, diretor de comunicação da Farmarcas. Falamos de organização de loja e de muito mais assuntos, né? Acho que tivemos uma conversa bem ampla aí que espero que tenha ajudado e tenha inspirado quem está nos ouvindo. Bom, e a gente fica por aqui. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, compartilhar e de se inscrever no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais. Um abraço e boas vendas. Este foi o Varejo S.A. Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir nossos conteúdos e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br e lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso @ é o Sistema CNDL. Já no YouTube, procure por Varejo S.A. Podcast para nos encontrar.